Irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versos de 12 a 22. A palavra de Deus, o texto sagrado, ele nos diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Meus amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo constrói nesse texto a ideia de relacionamentos. Aliás, de um modo geral, nós quando olhamos para a igreja, aprendemos e entendemos que a igreja é um lugar para se desenvolver relacionamentos sadios. Ao meu ver, um dos mais belos textos que apontam para essa verdade da palavra de Deus é o Salmo de número 133, um salmo tão conhecido que afirma: ó, como é bom e maravilhoso que os irmãos vivam em união. Lá no Novo Testamento, dentre tantos textos que falam sobre a importância desse amor fraternal, dessa união fraternal, nós encontramos uma expressão no livro de Atos, capítulo de número 4, verso de número 32, na primeira parte do versículo, onde lemos: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Notem, amados, que do ponto de vista da palavra de Deus, essa união do corpo faz com que cada membro se torne um membro ativo. O Novo Testamento e a palavra de Deus não olha para ninguém dentro do corpo de Cristo como sendo alguém inativo, parado, quieto no seu canto, sem envolvimento com os outros, mas ela sempre aponta para a importância desse amor, para a importância deste envolvimento uns com os outros. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto. Paulo fala sobre relacionamentos. E ele nos orienta a igreja nesse texto que nós devemos nos preocupar, que nós devemos cuidar e que nós devemos estar muito atentos aos nossos relacionamentos eclesiásticos, porque eles são de extrema importância para a vida de cada um de nós, para a vida da Igreja de Cristo. No texto lido, o apóstolo Paulo trabalha a ideia de relacionamento pelo menos em 3 direções. Na primeira delas, versos de 12 a 15, ele fala sobre o relacionamento com o próximo. Ainda nesse texto, ele inicia a sua fala discursando sobre como deve ser o tratamento daqueles que presidem, daqueles que lideram a igreja de Deus. E ele diz que essas pessoas devem ser tratadas com total respeito e que o valor delas deve ser reconhecido pela igreja. O apóstolo Paulo chega a afirmar: tenham paz entre vocês. É como se eles estivessem dizendo mais ou menos assim: parem com as reclamações, em lugar de criticar aqueles que lideram, as suas instruções, busquem a paz. Busquem a paz entre vocês. Mas nos versos 14 e 15, o apóstolo Paulo dá um passo a mais, ele caminha um pouco a mais nessa ideia do relacionamento com o outro, e agora ele dirige a sua palavra a
cada membro da igreja falando da sua responsabilidade e função para com o outro. E ele diz assim, então, olha, vocês devem admoestar uns aos outros. Portanto, aqueles que vivem desordenadamente devem ser admoestados por todos aqueles que vivem ordenadamente. Da mesma maneira, com exceção dos desanimados, todos devem ser pessoas que levem coragem, ânimo aos outros. A disciplina deve ser mútua e exercida por cada membro da igreja. Portanto, o apóstolo Paulo está nos ensinando que o corpo de Cristo ele é entrelaçado, ele é uma comunhão que depende de cada um, que cada um tem o seu papel, a sua missão, a sua função, e ele deve exercê-la para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, então, após falar deste relacionamento com o próximo como sendo algo vital para a vida da igreja, ele agora aponta para um segundo relacionamento que a igreja deve buscar. Nos versos 16 e 18, Paulo foca a importância do nosso relacionamento com Deus. E ele traz nesse texto algumas advertências maravilhosas. Ele fala que nós devemos ser sempre alegres. Ele fala que nós devemos ter uma oração incessante. Ele fala que nós devemos ser gratos a Deus por todas as circunstâncias. E notem, amados, estas três orientações estão muito entrelaçadas, interligadas uma à outra, porque a verdadeira alegria estará no coração do crente quando ele buscar e tiver uma vida de oração e quando ele for grato a Deus por aquilo que Deus tem realizado em sua vida e por tudo aquilo que Deus já fez em sua vida, pela misericórdia e graça de Deus o terem alcançado. Nessa época, a igreja passava por uma série de perseguições externas, até mesmo alguns distúrbios internos. E quantas vezes esses problemas que vêm de fora, os problemas de dentro, tentam nos roubar a paz, dissipar a nossa alegria. O que o apóstolo Paulo está dizendo, amados, é o seguinte: agarrem-se a Deus, agarrem-se a Deus. Quando vierem as crises externas, os problemas de fora em atingir a tua vida como crente, como igreja, agarre-se a Deus. Nele, nós encontramos a verdadeira alegria em cada momento, em cada situação. E agora, após Paulo apontar para o relacionamento entre os irmãos e falar da nossa busca de um relacionamento cada vez mais íntimo com a pessoa de Deus, o apóstolo Paulo aponta para um terceiro relacionamento, o relacionamento para com a palavra de Deus, para com a mensagem de Deus que nos é pregada e que nos é ensinada. Devemos nos lembrar, amados, que neste momento a igreja não possuía a Bíblia completa, ela ainda não possuía tantas literaturas, um acervo de literatura cristã como nós possuímos hoje. Então Paulo fala para eles: olha, não desprezem a profecia. A palavra vem do termo profeta, que é uma pessoa que fala diante de. Portanto, Paulo está falando daquele que proclama a palavra, que ensina a palavra, e ele está dizendo para a igreja: não desprezem as orientações que vocês recebem, não desprezem o ensino que vocês recebem, porque, amados, quando nós começamos a desprezar a palavra de Deus, o ensino que é para a nossa edificação, que é para nosso encorajamento, que é para nossa fortaleza espiritual, nós começamos a nos perder em meio a angústias, a tristezas e a lamentos. Precisamos nos agarrar à palavra de Deus, ela é fortaleza para a nossa vida.
portanto, uma consequência natural para a vida da igreja, caso ela seguisse os conselhos de buscar relacionamentos sadios uns com os outros, com Deus e com a palavra de Deus, se ela de fato buscasse apegar-se ao bem, às verdades bíblicas, seria a vitória sobre os problemas, as dificuldades, a crise que assolava a igreja, seria paz no coração, paz verdadeira, que só Deus em Cristo pode conceder. Nossa oração e desejo é que essa paz esteja presente em sua vida e que você busque de fato relacionamentos sadios com o próximo, com Deus e com a palavra de Deus, e assim se fortaleça e a paz de Deus habite em seu coração em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Deus de amor e de misericórdia, abençoa cada amigo que ouve essa palavra. Conceda-lhes, ó Deus, o desejo ardente de um relacionamento sadio com os irmãos, com o Senhor e com a Tua Santa Palavra. É o que oramos e clamamos no nome de Cristo. Amém, Deus. Que Deus abençoe sua vida.